quando Paulo reclama com Deus e diz, Senhor, esse espinho na carne, eu estou te pedindo para tirar, aí tem a resposta de Deus. E a resposta de Deus é assim, Paulo, eu não vou tirar o teu espinho na carne, porque a minha função como Deus não é tirar espinhos da carne de ninguém. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Evangelho de Marcos 13, 33. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos, cuidado! Ficai atentos, pois não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao viajar, deixou sua casa e confiou a responsabilidade a seus servos, a cada um sua tarefa, mandando que o porteiro ficasse vigiando. Vigiai, portanto, pois não sabeis quando o Senhor da casa volta, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Não aconteça que, vindo de repente, vos encontre dormindo. O que vos digo? Digo a todos, vigiai. Filipenses 1, versículo de número... Deixa eu ver aqui qual que eu vou escolher, porque eu não quero... Versículo de número 29. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Esse versículo é pesado, é difícil. Não foi dado apenas o privilégio de crer, mas vocês têm o privilégio de sofrer. Como assim, Ricardo? Sofrer um privilégio? Queridos, o sofrimento é um terreno sagrado demais. Por causa do sofrimento, todas as vezes que você tiver que entrar no coração, na alma de alguém, saiba que você está pisando num solo sagrado. Portanto, pise com muito cuidado. Se você vai entrar na intimidade de alguém, seja quem for, do homicida já apenado, já sentenciado, da prostituta, do seu pai, da sua mãe, todas as vezes que você entrar no terreno do coração de alguém, entre com cuidado. Porque a gente não sabe o que o sofrimento produziu naquela vida. Ele pode ser como um barro refratário, que quebra com facilidade. Quando eu estava com extrema dores, eu não sei se todos vocês sabem, eu passei por 3 cirurgias durante essa pandemia. Porque uma vértebra da minha lombar deslocou e o osso pressionou um gânglio nervoso, um feixe de nervos aqui atrás, e eu tive que ser hospitalizado na emergência.
E o meu médico, Dr. Carlos Tucci Neto, cirurgião, quando ele entrou na sala em que eu estava, de emergência, ele perguntou, já deram morfina para ele? E a enfermeira respondeu, doutor, nós já demos morfina como se fosse água, e a dor não passa. E o meu médico, depois conversando comigo, ele disse, Ricardo, eu não trato a dor de ninguém como se o doente estivesse fazendo cena. Eu não trato a dor de ninguém como se fosse, permita-me usar uma expressão mais comum dos dias de hoje, eu não trato a dor de ninguém como se fosse mimimi. E eu, como pastor, eu, Ricardo Gondim, aprendi algumas coisas sobre a dor. Aprendi não só pelo que eu sofri, eu aprendi no trato com pessoas. A primeira coisa que eu aprendi sobre a dor é que a gente não pode relativizar a dor de ninguém. Eu não relativizo o sofrimento. O que quer dizer relativizar o sofrimento? É que eu não comparo dor com dor. Do tipo, você perdeu um filho. Não chore, porque teve gente que perdeu a família toda. Eu não faço isso. Quer outro exemplo? Não chore com seus problemas. Pior são os haitianos. A minha dor não é minha dor, não tem nada a ver com os haitianos. Quer ver outro exemplo? Esse eu acho horroroso. Não reclame dos seus sapatos furados. Pior é quem não tem as duas pernas. Isso é cruel demais. Por isso, eu, quando estou conversando com pessoas, eu respeito a dor das pessoas, igual como o meu médico respeitou a minha. Também eu não procuro causas do tipo, isso é karma. Essa sua dor é karma. Ou, na versão mais popular dos crentes, era melhor você orar mais, porque isso deve ser castigo de Deus. E mais cruel ainda, porque tudo pode piorar, né? Isso é uma feitiçaria, um ataque do diabo na sua vida. Eu não faço isso nunca. E também não faço de usar a dor para dar lição de moral em ninguém. Vamos aproveitar que você está chorando porque o seu pai morreu, porque sua mãe morreu. Então vamos aproveitar agora que você está chorando, porque aí você vai me ouvir. Isso é horrível, quem faz isso. Quando a gente lê a vida de Paulo, e eu vou pregar a partir de agora, nesses próximos meses, sobre a vida de Paulo, sobre a biografia de Paulo, e a gente extrair de Paulo, ou da vida de Paulo, lições para a nossa história e para a nossa vida. Sempre que a gente fala do sofrimento de Paulo, a gente sempre fala no espinho na carne, né? Paulo teve um espinho na carne, e teve. Um espinho na carne que ele rogou ao Senhor e disse, Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor disse, não.
porque minha graça é suficiente para você, e o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. A gente não sabe nada sobre esse espinho, o que era. Mas com certeza era alguma coisa horrível, que ele disse que era uma bofetada do diabo na vida dele. Que era um emissário de Satanás que estava prejudicando a ele. Isso ele falou. Mas eu quero levar vocês hoje pela manhã, porque eu estou falando de dor e estou falando de sofrimento, a pensarem comigo, todos vocês, inclusive você que está em casa, você que sofreu muito e ainda está sofrendo nessa pandemia, a ler comigo um pouco do sofrimento de Paulo. Abra comigo, se você está com a sua Bíblia aí, na segunda carta que Paulo, escreveu aos Coríntios, dos versículos 23 ao 33. Leia comigo. Pega aí o seu celular, pega a sua Bíblia. Vamos ler, porque se você ler, se você acompanhar a leitura, você compreende melhor. Vamos ver o sofrimento desse homem. Não estou querendo comparar sofrimento com sofrimento, entendam. Eu estou lendo sobre o sofrimento de um homem. Ele está falando que tem algumas pessoas, deixa eu só dar o pano de fundo aqui. Paulo está falando aqui que tem algumas pessoas que ficam se gabando de que deram a vida para Jesus, de que eu já sofri por Cristo, e porque eu estou sofrendo de cristofobia, e porque as pessoas estão me perseguindo no meu prédio, porque eu sou crente, estou cantando muito alto, e porque a igreja colocou uma boca de som na torre da igreja e o povo está chateado. Claro que as pessoas estão chateadas. Você gostaria de morar perto de uma igreja que põe uma boca de som dentro da sua casa para perturbar a sua vida e a vizinhança toda? Não. Não é cristofobia. Vejam, aí ele diz assim: são eles servos de Cristo? Quer dizer, essas pessoas que estão reclamando e lamentando e lamuriando. Estou fora de mim para falar dessa forma. Ele está dizendo assim, olha, para eu falar disso que eu vou falar agora, não é o meu normal. Trabalhei muito mais do que todas essas pessoas que estão aí se gabando, que estão sofrendo por amor a Jesus. Aí ele começa. Acompanhem comigo. Fui encarcerado muitas vezes. Mas fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Quem aqui já apanhou de cinta do pai ou da mãe? Levanta a mão, eu vou levantar as minhas duas. Eu apanhei de cinturão. Paulo diz assim, pois eu recebi dos judeus chicotadas com sola de couro 5 vezes, e cada vez foram 39 chicotadas nas minhas costas. 3 vezes fui golpeado por varas. Uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos.
trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Agora veja o versículo 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quer dizer, ele estava estressado. Essa pressão interior aqui que ele estava sentindo é estresse. Quem está fraco que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, e agora ele vai terminar. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Ufa! Vamos ver tintim por tintim? Deixa eu só enumerar para vocês. 1, trabalhou sem descanso. 2, preso, encarcerado na cadeia muitas vezes. 3, açoitado severamente. 4, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebeu açoites e chicotadas 39 vezes, cada uma dessas 5. 3 vezes foi golpeado por varas. 7, foi apedrejado. 8, 3 naufrágios. 9, uma noite e um dia nadando no mar para não morrer afogado. 10, viajou de uma parte para outra sem descanso. 11, perigos em rios. 12, perigos de assaltantes. 13, perigos de compatriotas. 14, perigos de gentios. 15, perigos em cidades. 16, perigos no deserto. 17, perigos no mar. Esse aqui é o pior. 18, perigos de falsos irmãos. 19, trabalho árduo. Muitas vezes sem dormir. 21, fome e sede. 22, muitas vezes em jejum. 23, frio e nudez. 24, diariamente com preocupações pela igreja. 25, baixado por uma cerca, por uma cesta no muro de uma cidade. Se você não cansou só de ouvir, porque o meu objetivo era cansar você. Aí você diz, pastor Ricardo, o que você está querendo dizer com Paulo e aqui o sofrimento dele? Porque o senhor falou que ia nos ensinar, ou ia nos dar o segredo, ou como lidar com a dor. Então deixa eu lhe dizer, qual foi o segredo e qual é o segredo que a gente, pegando pela vida de Paulo, pode usar para lidar com a dor. E agora eu vou pedir que vocês repitam comigo. Faz tempo que vocês não vêm à igreja. Eu vou transformar essa manhã aqui numa sala de aula. Tá bom? Para vocês guardarem. Então deixa eu ajudar vocês a guardarem. Eu vou falar a primeira vez e depois eu vou pedir que vocês repitam depois de mim, tá bom? Quando ouvir a palavra positividade, quando você ouvir a palavra positividade evangélica, descarte, jogue no lixo, rasgue, elimine, delete, faça picadinho, queime, apague, abandone,
desconsidere e menospreze. Falei que eu ia cansar vocês? Então eu vou pedir que vocês repitam depois de mim agora assim. Quando eu ouvir, diga. A expressão positividade evangélica, eu vou descartar, jogar no lixo, rasgar, eliminar, deletar, fazer picadinho, queimar, apagar, abandonar, desconsiderar e menosprezar. Não é possível que vocês não guardem isso agora. Porque o que é positividade evangélica? Positividade evangélica é aquela atitude de esperar que com Deus nada vai acontecer comigo. Eu sou do Senhor. 1000 cairão do meu lado, 10.000 do outro, mas eu não serei atingido. Você aprende isso com Paulo? O que é positividade evangélica? Fora dos círculos evangélicos, falando agora para a internet, quem está me acompanhando, e que é da nova era, que é do zodíaco, que gosta, você que está me acompanhando na internet. O que é positividade? É aquela frase que diz assim: o universo conspira ao meu favor. Deixa eu dizer para vocês, o universo não conspira a favor de ninguém. Aliás, o universo nem sabe que você existe. O que é positividade? Positividade é aquela ideia que nós muitas vezes guardamos entre nós, que a gente não tem que se preocupar, não, vai dar tudo certo. Preocupe não, as coisas por si só se encaixam na vida do crente. Eu acabei de ler para vocês 25 tragédias na vida de Paulo. Uma só já seria suficiente para derrotar qualquer pessoa. O que é que eu quero ensinar para vocês? Que quem não está preparado para a adversidade, e quem não estava preparado para a adversidade antes dessa grande crise que nós tivemos sanitária, quem não estava preparado, arriou, desmoronou. Que de repente nós vimos que todos nós estávamos num mesmo barco e que a doença e a morte e a tragédia e a intubação e os protocolos médicos estavam sendo uma ameaça que podia acontecer a qualquer um de nós. Mas eu quero cansar vocês, porque eu quero destruir na cabeça de crentes da Betesda a ideia de que nada pode nos acontecer. E eu vou continuar com Paulo. Eu falei que eu ia falar na vida de Paulo, deixa eu falar. Sofreu, além dessa lista que eu li aqui para vocês, vou ler mais. Em Atos 20, 23, ele está indo para Jerusalém e Paulo diz assim, olha que coisa interessante que Paulo diz em Atos. Estou sendo compelido a ir para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
Quer mais? Vamos. Em Atos 21, 27 e 28, o texto diz que ele foi para a província da Ásia, e quando ele está no templo, uma multidão o agarrou, gritando: israelitas, ajudem-nos. Nós precisamos eliminar esse homem. Em Atos 21, 30 e 31, tem uma ameaça de linchamento. Vão linchar ele. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto para matá-lo. É ameaçado de morte em Atos 22, 22. A multidão, ouvindo Paulo, disse: todos levantaram a voz e gritavam: tirem esse homem da face da terra, ele não merece viver. Tirem esse homem da face da terra, ele não merece viver. Foi preso, ridicularizado, picado por uma víbora. Em Atos de 28, 3, ele sofre o naufrágio, nada, chega na beira da praia, está com frio, vai pegar um graveto para acender um fogo, e quando ele pega no graveto, tem uma víbora, uma cobra venenosa, e pica ele. Então, quem não aceita o sofrimento como elemento da vida e vive com essa positividade, está enganando a si mesmo e está se despreparando para a existência. Deixa eu dizer para vocês, ninguém pode esperar que a vida seja como um fio encapado, que nos protege de choques elétricos, encapado com fita isolante. A vida não tem fita isolante. Deixa eu dizer para vocês, a vida da gente é como um cristal. Só que quando você vai empacotar esse cristal da vida, não existe aquele plástico de bolha. Sabe aquele plástico de bolha que a gente gosta de ficar papocando? Não existe. Não existe caneleira sagrada. Sabe aquela caneleira que os jogadores do futebol usam para proteger a canela? Não existe uma sagrada que te proteja de tudo. Deixa eu falar para você, não existem airbags divinos que protegem a nossa cara. A vida nos mostrou isso. Mas eu disse para vocês que eu queria ensinar como você enfrenta a dor e o sofrimento. Da vida de Paulo, eu extraio que ele enfrentou o sofrimento porque ele não se envergonhou do seu sofrimento. Pelo contrário. Paulo diz, olha, se tem uma coisa que eu me gabo é de ter sofrido. E botou mesmo no texto sagrado. O que eu li para vocês hoje de manhã é Bíblia sagrada, é texto sagrado. Isso aqui não é manual de autoajuda, não. Isso aqui é Bíblia. E Paulo, na Bíblia, no texto sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina que o sofrimento não é para a gente ter vergonha dele. Não é para esconder. Teve um monte de pastor aí que estava com Covid e escondeu, com medo, com vergonha. Teve um monte de crente que estava doente e escondeu e teve vergonha da sua doença.
2 de Timóteo 1:12. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, e não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Ninguém deve ter vergonha de dizer estou sofrendo. Ninguém deve ter vergonha de dizer está doendo. Ninguém tem vergonha de dizer estou deprimido e triste. Deixa eu falar para vocês um pouco de mim. Meu cabelo está ficando tão fininho. O pouquinho que sobrou, né? O pouquinho que sobrou do meu cabelo está ficando tão fininho que nem é mais cabelo, é uma penugem. Uma penugenzinha, uma coisa assim, que nem é cabelo mais. Essa semana eu tive que fazer uma live com uma pessoa, e você sabe que essas lives a gente fica se vendo o tempo todo, né? Porque você faz o negócio e a sua imagem fica ali o tempo todo. Quando eu fizer o bis hoje à tarde com a Jerusa, que nós vamos fazer às 5 horas da tarde, você está nos ouvindo pela internet, você é bem-vindo e convidado. Eu estava me vendo numa dessas lives, num desses zooms da vida, e eu percebi que o meu pescoço está ficando parecido com o pescoço de peru. Todo enrugado, feio pra caramba. Quando eu era mais jovem, que uma mãe trazia uma criança para me cumprimentar, ela dizia assim: dê bom dia para o titio. Agora as crianças dizem assim, a mãe diz para a criança: dê bom dia para o vovô. Mas quer saber de uma coisa? Eu não me envergonho, isso não é sofrimento para mim, eu não me envergonho. Eu fazer o quê? A única outra opção que eu tinha, além de ficar velho, é morrer, mas eu não quero morrer agora. Não tenho vergonha. O meu cabelo está todo branquinho e nem ser cabelo mais, é só uma fuligem aqui que está na cabeça. Eu não tenho vergonha do meu pescoço enrugado de peru. Perude que a gente faz no Natal. Não tenho vergonha do que você sofreu, das suas cicatrizes, das suas mãos raladas. Eu vi uma história, não sei se é verdade ou não, que um senhor morreu, e ele era mecânico. Trabalhava com ferramentas, com graxa, com óleo. E quando ele morreu, colocaram a mão assim, dele já morto no caixão, e as mãos todas sujas. Uma filha veio com benzina, com gasolina para limpar a mão do pai. E o outro filho falou: o que você está fazendo? Ela falou: eu estou limpando as mãos do pai, porque eu não quero que ele seja enterrado com essas mãos sujas. Ele disse: não faça isso. Porque essas mãos com graxa foi que nos levaram a estudar. Essas mãos com graxa são a história do nosso pai. É o último testemunho que nós temos. Não limpe. Deixe. Não se envergonhe do seu sofrimento, não. Jesus não abandonou você. Quando você estava chorando, quando você estava passando pelo vale da sombra da morte, quando você estava cicatrizando as mãos, terceiro, não se acomode
Não se resigne. Não aceite, não se conforme no meio do seu sofrimento, que é o outro lado da moeda do que eu acabei de dizer. Eu não vou entrar aqui, só para... não quero aborrecer vocês, mas existe uma linha da filosofia chamada estoicismo, em que os estoicos, inclusive a Bíblia se refere a eles, os estoicos, eles eram filósofos que ensinavam as pessoas a aceitarem passivamente as dores da vida. E eles diziam, a melhor atitude é você não lutar, não relutar. Que está um pouco também na filosofia budista. Não se revolte, não aceite do jeito que a vida é. Eu acho que não. Eu acho que a atitude do cristão não é Deus quer, né, pastor? Fazer o quê? Essa é a minha sorte, esse é o meu destino, essa é a minha... Foi para isso que eu nasci. Não. Sabe por quê? Porque quando Paulo vai a Deus e diz, Deus, tem um espinho e eu quero que você tire. Ele está dizendo para Deus o seguinte, dói, mas eu não estou satisfeito, não. Eu não vou ficar aqui agora. Oi, graças a Deus que dói. Como é bom. Ai, como dói, essa dor de dente é boa. Ai, essas minhas costas. Ai, que graças a Deus, Senhor, tu me deste essa dor nas costas. É a minha cruz, né, Jesus? Aleluia. Não, eu vou procurar um médico, eu vou procurar o melhor cirurgião de coluna que tiver em São Paulo, eu vou procurar remédio, eu vou ficar com a minha mulher ali no meu pé, dizendo, Ricardo, tomou o remédio, eu vou. Não vou aceitar. Graças a Deus, Senhor, que tu me deste esse marido que é abusivo comigo e fala palavrão comigo e diz que eu não valho nada e que eu sou... mulher da vida, que eu não presto, que minha mãe também era mulher da vida. Graças a Deus por esse marido, Senhor, que é a minha cruz, né, Senhor? Não. E quando Paulo reclama com Deus e diz, Senhor, esse espinho na carne, eu estou te pedindo para tirar, aí tem a resposta de Deus. E a resposta de Deus é assim, Paulo, eu não vou tirar o teu espinho na carne, porque a minha função como Deus não é tirar espinhos da carne de ninguém. O meu papel como Deus é te dar graça, para que você, com o espinho que você tem na carne, transforme o seu viver. Mude de atitude. Deus não faz todas as coisas acontecerem na nossa vida. Deus trabalha conosco nas coisas que acontecem na nossa vida. Entenderam a diferença? Quando Paulo diz, Senhor, tira o espinho da minha carne, Deus responde para Paulo, eu não vou tirar espinho da carne sua não, e nem de ninguém. Eu vou dar graça a você, eu vou dar força a você, eu vou dar ânimo a você, eu vou lhe dar coragem, eu vou lhe dar fortaleza, para que mesmo com espinho na carne, você viaje, você pregue, você dê testemunho, você cante no meio da prisão quando você estiver açoitado, quando você estiver levando chibatada nas costas, você possa levantar louvores a Deus e ser um testemunho para que o Ricardo Gondim, daqui a 2000 anos, esteja pregando na Bethesda e usando a sua vida para estimular outras pessoas a se levantarem. Aleluia! E você sabe como é que Paulo
assim, nos dá testemunho. Olha que lindo. No meio de tanto sofrimento, tanta dor. Você diz assim, Ricardo, como foi que ele... Um elemento de Paulo para ele resolver o problema dele, pessoal. Ser agradecido. Ser grato. Não existe, na minha opinião, uma virtude tão linda, tão preciosa, como da gratidão. Ser grato, grata. Ele tinha um espinho na carne. Como é que eu vou resolver o problema da minha espinho na minha carne? Eu vou resolver o problema do espinho na minha carne fazendo, não é tudo que eu vou fazer, é uma coisa que eu vou fazer aqui. Depois as outras coisas, nos outros domingos que eu for pregar, eu vou ensinando. Mas uma coisa, ser grato. Quer ver? Como é que Paulo começa as suas epístolas? A primeira frase de cada epístola. Vamos lá? Romanos 1:8. Antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Quer mais? 1 de Coríntios 1:4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Gálatas 1:3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo. Efésios 1:15 e 16. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram a todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Filipenses 1:3. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Colossenses 1:3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Tessalonicenses 1:2 e 4. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Não é assim que a gente... Como? Pastor, está aqui o espinho. Então tá bom, não vai sair o espinho. Eu não quero que você se resigne. Que se acomode. E como é que eu seja agradecida. Na dor extrema, lembrem-se de dar graças pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu avô. Hoje, um irmão querido ali me falou, Ricardo, meu avô, passei anos e anos sonhando com meu avô. Gratidão pela vida dele. Gratidão pela enfermeira que foi tão cuidadosa e delicada naquela hora. Gratidão pelos irmãos que oraram comigo. Gratidão pelo meu vizinho, pela minha vizinha. Gratidão, ache alguém. E seja grata. Que você vai ver que o espinho dói um pouquinho menos. Quando a gente exercita a gratidão. Quando a gente sai de dentro das nossas próprias dores e a gente projeta luz na direção de outras pessoas, poesia na direção de outras pessoas, amor, graça na direção das outras pessoas. Tá bom? Era essa a minha palavra hoje para vocês. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão.
É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora, e pense nisso.